Cada homem um guerreiro. Livro 2. Casamento e criação de filhos. Lição 6. A língua tem o poder da vida e da morte. José, o filho de Raul, tinha 6 anos e jogava futebol há 2 anos. Em um sábado, uma tempestade atrapalhou a programação, fazendo com que alguns times não aparecessem para jogar. O time de José e outro time de meninos de 8 anos chegaram e não tinham contra quem jogar. Os 2 técnicos então decidiram fazer um jogo-treino. Parecia uma boa ideia naquele momento. Com 8 anos, os meninos mais velhos eram significativamente maiores, mais fortes e mais rápidos. Em pouco tempo, eles liquidaram o time de meninos de 6 anos. Os meninos mais velhos adoraram. Eles roubavam uma bola, atravessavam o campo e passavam com facilidade por José, o goleiro. Raul estava em pé, à beira do campo, assistindo seu filho tentando defender o gol do massacre pelo time mais velho. Os meninos de 8 anos faziam um gol atrás do outro, enquanto a maioria dos jogadores mais novos simplesmente desistia de marcar. Eles nem tentavam ajudar José a defender o gol. Os pais dos mais velhos gritavam e elogiavam seus filhos. Era ótimo para eles vê-los ganhar. Toda a gritaria parecia girar em torno de José. José sentia que aqueles gritos eram de alegria por seu fracasso. Os técnicos deveriam ter interrompido o jogo, mas não o fizeram. Raul foi até a extremidade do campo e ficou incentivando José, sofrendo ao ver seu filho ser arrasado pela força e experiência dos meninos mais velhos. Com o passar do tempo, os meninos maiores nem mantinham suas posições. Eles ficavam perto do gol esperando que alguém do time roubasse a bola e a passasse pela área. O único obstáculo era o goleiro. Raul podia sentir o desamparo de seu filho. José lutou com a força de alguém 2 vezes mais velho que ele. Mas quando o placar chegou a 15-0, arrasado com a derrota, desabou de joelhos e começou a chorar. Raul entrou correndo no campo, ajoelhou-se diante do seu filho e o abraçou. Então Raul chorou também. A multidão silenciou ao perceber finalmente a dor do menino. O jogo acabou. Raul permaneceu por um longo tempo ajoelhado no chão, com os braços ao redor do seu filho. Em meio a lágrimas, Raul continuava repetindo: "Filho, estou tão orgulhoso de você. Você foi totalmente injusto, mas ver você lutar tanto sem a ajuda de ninguém me fez sentir muito orgulho de você." No ano passado, José jogou com o time de futebol do último ano do ensino médio e foi homenageado pela escola. É um jovem seguro e amado por todos. Pelo menos em parte. Seu sucesso deve-se às palavras de seu pai naquele dia. A língua tem o poder da vida e da morte. Provérbios 18:21. Denise vem de uma família de intelectuais. Seu pai tem um título de doutorado e esperava que seus filhos tivessem sucesso profissional. Denise era uma pessoa agradável, competente, inteligente e agressiva. Eu a conheci quando estava na Romênia. Ela veio dos Estados Unidos para ministrar às mulheres do leste europeu. Durante aquele verão, nossa equipe missionária passou por uma semana em uma cidade da Áustria para orar, avaliar e fazer planos para o próximo ano. Percebi que toda vez que Denise era chamada para prestar relatório de suas responsabilidades, mudava de fisionomia. Ela parecia temerosa, desconfortável. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela respondeu: "Detesto avaliações e reuniões de planejamento. Isso me faz lembrar quando eu tinha que mostrar meu boletim para meu pai. Não importava se a maior parte das minhas notas fosse 10, o que geralmente acontecia, meu pai sempre apontava um 9,5 e dizia: se você tivesse trabalhado mais, Denise poderia ter ido melhor e tirado 10. Eu me sentia como se nada que eu fizesse fosse suficiente para ele. Ainda me recordo da dor em seus olhos quando me contou aquela história." Hoje, Denise é casada, tem filhos e um título de doutorado. Duvido que suas realizações tenham apagado a dor de não ter sido sucesso aos olhos do seu pai. A língua tem o poder da vida e da morte. Provérbio 18:21.
Os filhos sempre tentarão elevar o nível de expectativa que, segundo creem, vocês têm para eles. Os princípios discutidos nessas lições aplicam-se também aos avós. De fato, os avós podem exercer quase o mesmo impacto sobre uma criança que os pais. Um avô contou-me orgulhosamente essa história. Em um feriado de independência dos Estados Unidos, ele estava tomando conta dos seus 3 netos, 2 meninos e uma menina. Como a maioria dos meninos na cidade, o menino de 10 anos não tinha muito juízo. Ele acendeu um rojão e lançou sobre a irmã de 12 anos. Vovô entrou em ação, pulou da cadeira, agarrou o garoto e gritou na cara dele: "Se eu vir você fazendo isso de novo, vou chutar seu traseiro com tanta força que..." Ele achava que tinha lidado bem com a situação, já que fora criado assim. Tenho certeza de que a mensagem que o neto ouviu naquele dia foi: "Deve haver alguma coisa terrivelmente errada comigo, para meu avô gritar comigo assim." Suspeito que a única coisa que ele aprendeu foi ficar longe do vovô. A língua tem o poder da vida e da morte. Tópico: usando palavras para edificar a vida de uma criança. Se o avô entendesse o princípio de Provérbios 18:21, poderia ter enxergado ali uma oportunidade de edificar seu neto. Ele poderia ter calmamente chamado o menino à parte e conversado com ele sobre a segurança, ou ensinar alguma coisa sobre as consequências dos nossos atos, afastando-o da brincadeira por alguns minutos. Ele também poderia ter feito uma coisa que vejo alguns países muito sábios fazer: edificar positivamente a autoestima de seu filho ou neto. Ele poderia ter chamado o menino e dito: "Filho, você é um homem melhor do que isso. Você poderia ter causado um ferimento muito sério em sua irmã. Quero que você peça desculpas a elas. A língua tem o poder da vida e da morte." Provérbios 18:21. As crianças sempre procuram elevar o nível de expectativa que, segundo elas, os pais têm a seu respeito. Por isso, cuide dos pensamentos que você ou outra pessoa expõe à mente das crianças. Quando minhas 2 meninas eram pequenas, brincávamos frequentemente juntos no quintal. Nosso vizinho sempre tinha algum comentário negativo. "Espere só até elas chegarem à adolescência. É quando você terá problemas. Você descobrirá o quanto os adolescentes são difíceis." Se uma criança ouve essa frase dezenas de vezes, especialmente de você, pode apostar que isso se tornará verdade. Você já está programando com um padrão com o qual ela irá crescer. Certo dia, após ouvi-lo dizer aquilo mais uma vez, percebi que minhas filhas haviam escutado aquelas palavras negativas e estavam pensando nelas. Chamei minhas filhas e disse com toda a convicção: "Eu não acredito naquilo. Vocês são maravilhosas, serão adolescentes incríveis e Deus irá usá-las para fazer grandes coisas. A língua tem o poder da vida e da morte." Provérbios 18:21. Tópico: palavras que ferem, palavras que edificam. Na última lição, aprendemos uma das verdades mais importantes sobre a criação de filhos. Seus filhos formam sua autoimagem com base no que lhes parece que o papai pensa a respeito deles. O aspecto mais importante da opinião que formaram a respeito de si mesmos é resultado das palavras que saem da boca de seus pais. A língua tem o poder da vida e da morte. Provérbios 18:21. Questão: reveja as histórias acima. Que pensamentos estavam sendo forjados na construção da autoimagem da criança? Em sua opinião, qual foi seu impacto sobre a criança? Qual foi o efeito das palavras de Raul sobre seu filho José? Das palavras do pai sobre Denise? Das palavras do avô sobre o neto? Das palavras do vizinho sobre as 2 meninas? Das palavras do pai sobre as 2 meninas? Questão: escrevam suas próprias histórias, voltem à sua infância e anotem uma frase positiva e uma negativa dita a você. Escreva como, em que circunstância ela foi dita.
Escreva qual foi o impacto daquelas palavras em sua vida. Prepare-se para compartilhar. História ou frase positiva? Frases, circunstâncias e que impacto causou. História ou frase negativa? Frases, circunstâncias que impacto causou. A língua tem o poder da vida e da morte. Provérbios 18, 21. Medite em Provérbios 18, 21. Estude os exemplos ao lado. Escreva 2 exemplos de como você pode comunicar vida a seus filhos. Escreva 2 exemplos em que se comunicou morte, dor a uma criança. Recado especial. Esse pai nunca havia ensinado seu filho como fazer manutenção de carro. Você não tem o direito de criticar seus filhos por algo que você nunca ensinou. Efésios 6, 4. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Medite sobre Efésios 4, 29. Qual é a relação desse verso com a criação de filhos? Interrompa aqui a lição, caso tenha dividido em 2 semanas. Tópico: a ira do homem não resolve, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Sandra cursava a faculdade em outra cidade, costumava frequentar festas e fez algumas escolhas erradas. O pai de Sandra, Daniel, passou a maior parte da infância dela cuidando dos negócios e raramente passava tempo com ela. A autoestima da moça era baixa, como demonstrava em sua maneira de vestir. Os homens com quem se envolvia e sua atitude, não estou nem aí. Quando ela foi morar com o namorado, Daniel veio conversar comigo. Começamos a nos encontrar uma vez por semana por 6 meses. Daniel se esforçou para ter momentos especiais com sua filha uma vez por semana. No início ela estava desconfiada, pois durante anos a única atenção que recebera do pai fora negativa. Mais uma vez, esse foi o modo como Daniel fora criado. Seu pai era um homem explosivo, severo, e Daniel aprendeu a ficar longe dele. Daniel e Sandra começaram a fazer progressos. Ele começou a enxergar os anos que perdera por não ter envolvido mais profundamente na vida dela. Quando ele compreendeu que, com sua atitude, Sandra estava expressando as feridas de seu coração, causadas pela ausência e pela ira dele, foi como se 1 tonelada de tijolos lhe caíssem à cabeça. Mas Daniel estava mudando. Ele aprendeu a transformar esses momentos especiais num ambiente de confiança e diversão para Sandra. Aprendeu a fazer perguntas e provou a ela que ele não iria explodir. Eles estavam tendo conversas significativas sobre sexo, propósito e Deus. Sandra aguardava com ansiedade aquele momento juntos e Daniel descobriu algo completamente novo para eles. Poder experimentar alegria no relacionamento com seus filhos. Seus momentos com Sandra às vezes eram os mais felizes da semana. A ira do homem na criação dos filhos raramente produz as mudanças que ele deseja, e muitas vezes ocorre justamente o contrário. Henrique, o namorado de Sandra, era uma enorme decepção para Daniel. O rapaz não queria estudar, vivia sendo despedido de lanchonetes por perder a hora e, na verdade, não tinha vontade de trabalhar. Sandra pagava a comida, o aluguel, a cerveja dele. Como Henrique não tinha carro, pegava o dela emprestado. Uma noite depois de beber, Henrique teve um acidente e o carro teve perda total. Foi a gota d'água. Daniel explodiu aos berros, despejando sobre Sandra toda a frustração com a filha e com as escolhas que ela tinha feito. Sandra se desmanchou em lágrimas e Daniel voltou para casa furioso. Ele ligou-me para desabafar e confessar que havia estragado tudo. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Nos dias seguintes, enquanto retirava o carro do ferro velho, resolvia as coisas com a companhia de seguro, o relacionamento de Daniel com Sandra piorou. Ela reagiu como se o acontecido não tivesse a menor importância.
Pegou carona com os amigos para a faculdade e não retornou às suas ligações. O incidente acabou servindo para fortalecer o relacionamento dela com Henrique. Enquanto criava minhas filhas e acompanhava outros homens nesse mesmo assunto, descobri um resultado interessante da ira do homem. Ela raramente produz o resultado que ele deseja e muitas vezes provoca justamente o contrário. Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A palavra justiça significa retidão, direito. Daniel queria que sua filha mudasse, fosse mais responsável, amadurecesse e tomasse decisões melhores, que vivesse mais sabiamente, mas sua ira produziu o efeito completamente oposto. Sua raiva pelo acidente de carro tirou o foco de Sandra e voltou-o para Daniel. Sandra ficou tão magoada por sua ira, nem pensou no carro ou em suas decisões. Ela só pensava o seguinte: o papai está zangado e não se importa comigo. Se Daniel não tivesse explodido, o problema do carro batido poderia ter ficado entre Sandra e Henrique. Ele poderia ter perguntado calmamente o que eles iriam fazer naquela situação. Isso teria mudado todo o resultado. Teria forçado Sandra e Henrique a lidar com as consequências de suas decisões. Na verdade, essa atitude poderia ter aberto grandes oportunidades de conversa entre o pai e a filha sobre a vida, responsabilidade, relacionamentos e dinheiro. O modo com que as coisas aconteceram afastou Daniel de Sandra e a conduziu a um relacionamento mais profundo com Henrique. A ira do homem nunca produz um resultado de justiça que você e eu desejamos e muitas vezes faz exatamente o contrário. Questões. Você concorda com a afirmação acima sobre a ira? Por quê? Dê um exemplo de como você observou esse princípio. Qual foi o papel da ira na história acima? Para onde a ira de Daniel dirigiu a atenção de Sandra? Como a ira fez Sandra se sentir? Escreva os 3 princípios bíblicos da criação do filho da lição 5 na próxima página. Escreva como cada princípio se aplica a Daniel e seu relacionamento com Sandra. Tópico: palavras que edificam. Quero encerrar esse capítulo falando mais sobre palavras que edificam. Na lição 5, vimos os 3 princípios da criação de filhos. Todos os 3 estão sobre o conceito geral de dizer palavras que edificam a criança. Minha passagem preferida para esse tema é Provérbios 24, 3-4. É uma analogia de como se constrói uma casa ou uma família e de como as crianças naquela casa podem transformar-se em tesouros preciosos e agradáveis. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento dos seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Provérbios 24, 3 e 4. Questão: qual é o papel da sabedoria, do discernimento e do conhecimento na educação dos filhos, que são preciosos e agradáveis? Anote suas ideias. Quando discutimos um problema ou dificuldade que os homens enfrentam com seus filhos, muitas vezes digo: isso não é um problema, é uma oportunidade dada por Deus para edificar seu filho. Uma vez que você tenha entendido plenamente os 3 princípios bíblicos da criação dos filhos, você verá que um menino de 10 anos atirando um rojão na irmã é, na verdade, uma oportunidade de ensinar sabedoria ou edificar a autoimagem daquele menino e dizer: filho, você é um homem melhor do que isso. Até uma repreensão pode edificar seu filho ou filha, se feita sabiamente e sem ira. Lembre-se, seus filhos anseiam profundamente por sua aprovação e querem alegrar você. Quando você diz a seu filho que você sabe que ele é um homem melhor do que as ações dele, demonstram em seu íntimo, ele secretamente se alegra porque você acredita nele. Lembre-se, as palavras ditas a uma criança determinarão o futuro dela. Ao longo dos anos, aprendi que cada filho anseia profundamente ouvir palavras de seu pai que comunicam o seguinte: filho,
Eu te amo. Filho, eu acredito em você, que você tem tudo para ser um bom homem. Filho, você tem uma mente capaz de pensar e ser um sucesso. A mão de Deus está sobre a sua vida e Ele o usará de maneira significativa. Cada filha anseia profundamente ouvir de seu pai. Querida, você é linda e especial. Algum dia, um homem de sorte irá casar-se com você. É um prazer estar perto de você e passar tempo com você. Eu amo você e quero que você sempre se sinta segura e protegida. A mão de Deus está sobre sua vida e Ele usará de maneira especial. Questão: se os filhos e as filhas ouvirem essas mensagens regularmente, que tipo de pessoa você acha que elas serão? Por que você diz coisas diferentes para seu filho e para sua filha? Faça uma lista com os nomes de seus filhos e netos. Qual das declarações acima eles mais precisam ouvir de você? Como você começará a dizer essas coisas a eles? Recapitule a lição, organize seus pensamentos e anote os pontos a relembrar mais importantes dessa lição. Prepare-se para compartilhar o que escreveu. Tarefa para a próxima semana. 1. Coloque Provérbio 18 e Efésios 6:4 no bolso do bloco de versículos e memorize-os durante essa semana. 2. Baseie-se suas horas devocionais nos capítulos 13, 17, 22 e 29, 1 a 9 de Provérbios, registre suas ideias e destaque os princípios para a criação de filhos. 3. Passe 1 hora com um de seus filhos, comunique uma das mensagens da lista da página 90, peça a Deus que lhes mostre os efeitos dessa afirmação. Reveja os princípios da lição 5 para momentos especiais com seu filho ou filha e prepare-se para compartilhar. Essas lições incluem mais leituras. Use uma caneta colorida ou sublinhe os trechos essenciais para facilitar a tarefa de escrever seus pontos a relembrar.